Segundo São Lucas. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Reverendíssimo Padre Marcelo Francisco, queridos jovens, a liturgia de hoje é propícia para nós iniciarmos esse tempo de graça, dizia eu, no início da nossa celebração. A primeira leitura é da carta de São Paulo a Timóteo, e eu não sei se nós prestamos atenção, porque por tantas vezes a gente ouve, mas não deixa cair no coração. Então eu quero insistir contigo, no início dessa reflexão, vamos novamente prestar atenção nos detalhes que a liturgia de hoje nos oferece. A leitura primeira lida é da carta de São Paulo a Timóteo. Paulo que fala com o seu amigo, Paulo que escreve a Timóteo, que fala com ele para fazê-lo crescer na fé. Paulo que abre o seu coração e fala de si. Paulo abre o seu coração diante de Timóteo e fala de si mesmo, mostra quem ele realmente é, com as suas qualidades e com os seus defeitos, e mostra aquilo que a graça de Deus tem gerado nele. Paulo fala com Timóteo como nós falamos com o nosso amigo. Paulo fala com Timóteo como nós gostamos de falar com aquelas pessoas que nós amamos. Escute bem, Paulo gasta tempo com Timóteo, assim como nós gastamos tempo com os nossos amigos, no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, assim como nós gastamos tempo com os nossos amigos ao celular, assim como nós gastamos tempo com os nossos amigos quando nós saímos para nos encontrarmos com ele. Paulo não podia naquele momento fisicamente se encontrar com Timóteo, mas Paulo vai até Timóteo através da escrita, da carta. É o que era possível na época. E veja como é que Paulo se dirige ao seu amigo Timóteo. Olha o que Paulo diz. Paulo começou dizendo na primeira leitura que nós ouvimos: Deus, nosso Salvador. Olhe bem, Deus, nosso Salvador e a nossa esperança. Caríssimos irmãos, Paulo se encontrou verdadeiramente com Deus. Escute, deixe cair no coração agora essas duas palavras de São Paulo a Timóteo: Deus, nosso Salvador e a nossa esperança. Não são palavras qualquer, não são palavras sem sentido, mas Paulo
Paulo está dizendo para Timóteo: Deus é o meu Salvador, é aquele que me livra do mal, é aquele que me livra do pecado. Deus é aquele que me livra de uma vida sem sentido. Atenção, Deus é aquele que me livra de uma vida sem sentido. Quem é Salvador, gente? Quando alguém faz alguma coisa, a gente diz assim: fulano é o salvador da pátria. Por que a gente diz isso? O Salvador é aquele que vem e age quando as coisas parecem não ter mais jeito. Escute bem, o Salvador é aquele que vem e age quando a coisa está feia, está lascada, como a gente diz, quando a coisa está preta. O Salvador é aquele que vem e age quando parece não ter mais sentido, quando parece não ter mais jeito. E olha o que São Paulo diz: Deus, o meu Salvador. São Paulo está dizendo: Deus é aquele que veio e agiu na minha vida quando a coisa estava feia, preta, quando não tinha mais sentido para mim em continuar vivendo e levando, tocando a minha vida. Deus veio e me salvou. Deus veio e interferiu. Deus veio e agiu na minha história de vida. E a segunda palavra, Paulo diz para Timóteo: Deus, nossa esperança, Jesus Cristo, nossa esperança. O que é esperança, gente? Por que será que São Paulo usa essa palavra? Deus, nossa esperança. Esperança é o quê? É a luz no fundo do poço. Esperança é a água no deserto. Esperança é justamente quando alguém está mal, quando falta fôlego e aparece um balão de oxigênio. Esperança é justamente aquilo que vem quando nós já não podemos esperar mais nada. Esperança é aquela realidade, ou aquela pessoa, ou aquela ação de Deus que contraria o que se espera e vem gerar algo novo. Eu pergunto para você, jovem: quantas vezes nós perdemos a esperança? Quantas vezes nós nos desesperamos? Ou melhor, quantas vezes nós agimos como desesperados? E vocês sabem melhor que eu. Quantas vezes na sua vida você agiu como desesperado? Sabe, naquela situação que você começou a viver distante do que Deus queria para você? Sabe, naquela situação que você se fez objeto na mão do outro? Sabe aquela situação quando você fez o outro objeto nas suas mãos? Sabe aquela situação que você buscou a bebida passada da cantina, e você buscou tantos outros vícios? Aquela situação, aquela atitude sua naquele momento, era uma atitude de alguém que vive sem esperança. Era a atitude de um desesperado, de alguém que parece não ter mais sentido, que vive louco, frustrado, e aí lança a mão da primeira coisa que encontra pelo caminho, tentando preencher esse vazio. Olha que São Paulo hoje foi providencial para nós. Olha o que ele diz para Timóteo: Jesus, nossa esperança. Esperança para quê, gente? Esperança para mim, para a minha situação de vida. Esperança para aquele problema que parece não ter mais jeito. Olha o que São Paulo diz: solução, Jesus é a nossa esperança. Essa palavra não é só para Timóteo, não. Louvado seja Deus que essa palavra foi pronunciada aqui essa noite. Paulo não disse para Timóteo: olha, Timóteo, meu amigo, Jesus é a minha esperança, Timóteo. Foi isso que a leitura diz? Paulo não disse para Timóteo: olha, Timóteo, Deus é a minha salvação. Não.
Paulo disse, e está bem claro, está escrito na palavra: Deus é a nossa esperança, Cristo é a nossa salvação, nossa, minha e sua. Caríssimos irmãos, esse Twitter que Paulo mandou para Timóteo é um convite. Paulo não estava só contando, partilhando com Timóteo: olha, Timóteo, Deus fez muita coisa na minha vida. Paulo está dizendo assim: Timóteo, Deus fez muita coisa na minha vida e também quer fazer na sua. Deus, nossa salvação e nossa esperança. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Para você, jovem, Deus deseja, não foi à toa que Ele te trouxe aqui, Deus deseja ser para você salvação e esperança. Mas é mais rica essa liturgia. São Paulo vai dizer: Timóteo, meu filho na fé. Paulo fez a experiência de Deus como seu Salvador. Por isso, ele quer que essa experiência também seja feita por Timóteo. Paulo é amigo de Timóteo, e o amigo quer boas coisas para o seu amigo. Inclusive, o padre vai abrir um parênteses aqui e vai fazer uma alerta. Você que tem amigos, colegas que só te afastam de Deus, fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas, não querem o seu bem. São pessoas desesperadas. E quando você as acompanha, você também se torna um desesperado. Uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem rumo, uma pessoa sem sentido de viver. Por favor, jovem, eu te peço, porque eu sou jovem como você, e eu sei o desafio de ser jovem. O padre tem 25 anos. Eu sei muito bem os desafios que nós enfrentamos. Eu partilho da sua realidade. A liturgia de hoje é esse convite a não se deixar perder. Mas olha, tem algo ainda mais interessante nessa leitura do que tudo isso que o padre disse. Escuta bem o que São Paulo diz: Deus que teve confiança em mim. É o que ele diz para Timóteo. Deus teve confiança em mim. Atenção, jovem, essa palavra de Paulo é para nós. Deus confia em nós. Quando você não confia mais em você mesmo, Deus confia em você. Quando seus amigos começam a te olhar com um olhar de desconfiança, já experimentou isso? Como é ruim quando alguém nos olha com um olhar de desconfiança. A gente experimenta esse caso, não é? Conta algo para o pai, para a mãe, e ele olha assim para você: quer me enganar como, camarada? E alguns pais até dizem: como é doloroso quando nós estamos falando a verdade, quando nós estamos vivendo na verdade, e alguém nos olha com um olhar de desconfiança. Jovem, o que nós experimentamos, você e eu, que somos jovens, na maioria do tempo nesse mundo, é uma experiência de quem nos olha com desconfiança. Como é ruim ser olhado com desconfiança. Nessa noite o Senhor está dizendo para você, como Paulo diz para Timóteo: Deus que confiou em mim. Esse congresso é esse pedido de Deus, esse chamado de Deus para você a ter confiança em você mesmo, porque Ele confia em você, porque Ele te ama, mesmo quando nós mesmos nos encontramos desconfiados de nós. Eu pergunto para você: Deus tem motivo para confiar em você? Deus tem motivo para confiar em você, jovem? E aí muitos poderiam responder: não, padre, Deus não tem motivo para confiar em mim. Às vezes eu me sinto assim também.
Às vezes eu me coloco diante de Jesus ali no Santíssimo Sacramento, olho para Jesus e penso assim: ei, Senhor, o Senhor tem noção de quem o Senhor escolheu? Eu olho para Jesus e pergunto assim: e aí, Jesus, o Senhor ainda confia em mim? O Senhor está vendo como que eu sou frágil, como que eu sou pecador? Olha meus erros. Sabe de uma coisa? Jesus nunca se fechou, nunca disse para mim: olha, eu não confio em você. A experiência minha com Deus foi sempre, e eu dizia isso, eu partilhava com alguém aqui hoje, a minha experiência de Deus é a experiência de quem cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Deus sempre teve confiança em mim, Deus também tem confiança em você. O problema, sabe, é que muitas vezes você não confia em você mesmo, e aí você não aceita a confiança que Deus deposita em você. Mas não pode. Por que é que Deus confia em mim? Olha, para aceitar que Deus tenha confiança em nós, é preciso aceitar que nós temos defeitos. Para aceitar que Deus tem confiança em nós, é preciso confessar as nossas fraquezas. Para aceitar que Deus tem confiança em nós, é preciso fazer igual eu disse que eu faço sempre. É preciso olhar para Jesus e falar: é Jesus, eu falhei, eu pisei na bola, o Senhor não tem motivo para confiar em mim, nem eu confio em mim. Muitas vezes é preciso reconhecer os seus pecados, as suas fraquezas. E sabe que tem muita gente infeliz porque não reconhece os seus pecados, os seus limites, a sua fraqueza. São Paulo vai dizer isso. Deus confiou em mim quando eu vivia perseguindo o seu povo, quando eu vivia distante dele, ele confiou em mim. São Paulo confessa para Timóteo as suas fraquezas. O mundo hoje tem uma técnica de não nos deixar reconhecermos como fracos. E o mesmo São Paulo vai dizer: quando sou fraco, é aí que eu sou forte, porque Deus age na minha vida. Eu digo para você também, jovem, escute bem: é nas suas fraquezas que Deus deseja te levantar e te fazer um homem honrado, uma mulher honrada. É nas suas fraquezas que Deus deseja te fazer um diferencial. Você quer ser um sucesso? Começa a olhar para as suas fraquezas. Você quer ser santo? Começa a olhar para as suas fraquezas. Olha assim, não pare nelas, mas olhe para elas. Se reconheça pequeno, se reconheça pecador, frágil. O mundo hoje faz de tudo para que nós não nos reconheçamos pequenos, nem frágeis. Não, o mundo diz para nós assim: você é bom, você é forte, não é? Nós vivemos na era da academia. É proteína para cá, é variação de lá, porque eu tenho que parecer forte, embora eu não seja. Por fora eu sou o Superman, por dentro eu sou, pode falar? Por dentro eu sou um fracote, um jovem coração de galinha, molenga. Por fora a casca, o verniz, a capa da fortaleza. Por dentro alguém frágil. É o grande mal que o mundo nos faz. O mundo nos engana. Deus quer fazer diferente. Deus olha para nós, além da casca, vê a nossa fragilidade e diz: você quer ser forte? É preciso começar a partir de dentro. É preciso começar a partir de dentro. E São Paulo termina dizendo: o Senhor me designou para o seu serviço. Caríssimos irmãos, Jesus não só confia em nós, mas Jesus nos chama a confiar nele e a confiar nos outros. Vou contar um segredo para você aqui, ó. O jovem às vezes fica curioso, perguntando para o padre: padre, como é que é esse negócio de vocação? Como é que é esse negócio de ser padre? Como é que é esse negócio de responder a Deus? Eu vou dizer: esse negócio é assim. Você olha para si, reconhece os seus limites, e ao longo do caminho você vai percebendo que Deus nos chama muito mais pelos nossos defeitos e limites do que pelas nossas qualidades. Eu percebo isso na minha vida.
Deus não precisa de ninguém perfeito, porque Ele é perfeito. As qualidades que nós temos, os dons, foi Ele que nos deu. Eu digo para você, jovem, você que tem uma dificuldade, uma deficiência, um pecado, que você luta contra ele muito tempo já, e às vezes se encontra desiludido. Eu digo para você, Deus deseja te salvar através do seu limite. E se você quer fazer bem ao outro, se você quer anunciar a graça de Deus, entenda bem, é pelo seu limite que Deus te chamou, e é justamente no seu limite que Ele vai tocar e vai chamar outras pessoas que têm os mesmos limites. É por isso que eu não tenho medo de estar no meio dos jovens, porque eu reconheço um jovem que tem limite, dificuldade, pecado, como eu também tenho. Se Deus me chamou e me chamou para ser sinal de graça, Ele pode também te chamar. E entenda bem o que o Padre está falando. Não estou falando de vocação sacerdotal, não. Talvez para alguns. Eu estou falando de chamado de Deus. Estou falando de ser cristão, de fazer diferença. Tudo isso que Jesus fez, Ele fez através do seu olhar, através da sua acolhida. Muito bonito, né? Tudo isso que o Padre falou, não é legal? Bonito? Quem acha? Levanta a mão. Pronto. Vocês têm paciência para ouvir a segunda parte ainda ou não? Tem? Então vamos lá. Segunda parte ainda mais interessante. Além da primeira leitura que nós ouvimos hoje, houve também o Evangelho. Vocês prestaram atenção no Evangelho que o Padre Marcelo Francisco proclamou? O Evangelho começava dizendo assim: olha, Jesus contou uma parábola aos discípulos, e depois tinha uma pergunta: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Ah, Padre, que beleza que o senhor falou do Evangelho, porque é aí que eu me identifico. Eu me sinto um cego. Quando o senhor falava de alguém que não confia em si mesmo, sou eu. Eu me sinto um cego. E é por isso que eu tenho afastado das coisas de igreja, é por isso que eu tenho afastado do grupo jovem, porque eu me sinto alguém indigno. Eu não me sinto digno de servir a Deus, de pregar, de falar, de orar pelo meu irmão. Eu me sinto cego. E eu tenho me afastado, porque eu tenho medo de eu atrapalhar também a vida do outro, a caminhada do outro. É aí que eu me identifico. Eu me identifico com esse Evangelho que diz de um cego guiando outro cego. Tem gente que quando o Padre proclamava o Evangelho disse assim: ei, esse aí sou eu. Só faltou bater no peito e apontar assim: esse sou eu. Eu sou um cego que guia outros cegos. Se você disse isso, se você já caiu no buraco, se você já levou muita gente consigo para o buraco, e o Padre vai falar com clareza, tem muita gente aqui que já levou o outro para o buraco. E vou dizer mais: tem gente que veio para o congresso do Ministério Jovem para levar outros jovens para o buraco. Infelizmente, tem gente que veio para o congresso mal intencionado, cego. Para você, jovem, para você que quer sair do buraco, para você que não quer cair de novo no buraco e quer tirar o outro do buraco, eu vou te contar o segredo. Se esse é você cego, que às vezes é chamado a guiar outros que também vivem na cegueira, se é assim que você se vê, eu falo para você que então nós estamos muito bem. Vocês ouviram a primeira frase que o Padre proclamou no Evangelho? O Padre Marcelo proclamou e o Padre deu de novo? Não, né? Vamos tentar de novo, né? 3 vezes. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Olha o que São Lucas diz. A palavra de Jesus, essa parábola aqui, não é para a multidão. Essa parábola de Jesus não é para os fariseus. Essa parábola de Jesus é para os seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Quem é batizado? Levanta a mão mais alto. Ótimo. Eu também. Essa palavra de Jesus é para nós. Nós que somos discípulos,
É para os seus discípulos que Jesus dá essa palavra. Essa parábola, essa palavra é para aqueles que estão já seguindo o Senhor. É para aqueles que vão começar agora. São Lucas é bem claro nisso. Jesus disse para os seus discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Sim, é aos discípulos que Jesus chama de cegos. É a você, é a mim que Jesus chama de cego. É para nós que o Senhor está dizendo nessa noite que nós sofremos do mal da cegueira. Não é para outros, não, para nós. Eu pergunto para você, na sua vida, você também se reconhece cego, sem rumo, sem saber o que faz? Quantas vezes o medo, a dúvida tem sido seus companheiros de caminhada? Quantas vezes eu digo para você, nessa noite, diante do Senhor, a liturgia nos convida à escolha. Nós podemos sair daqui desse congresso ainda sofrendo de cegueira, e nós podemos sair daqui curados. Verdade, Pai? Verdade. A liturgia de hoje coloca diante de nós essas duas possibilidades: sair daqui cego, que são chamados a guiar outros cegos, ou sair daqui jovens curados, que são chamados a guiar outros que também querem ser curados. Você acredita que isso é possível? Eu sei que muitos não acreditam. É possível. E a iniciativa nem é nossa, sabia? A iniciativa é de Jesus. A iniciativa é dele. Jesus é o único que pode nos livrar da nossa cegueira. Jesus quer, escute bem, Jesus quer nos livrar da nossa cegueira. Não é à toa que ele diz isso para os seus discípulos. Jesus deseja abrir os olhos dos cegos. Jesus deseja abrir os seus olhos. Por isso eu te convido agora, com muita sinceridade no seu coração, feche os seus olhos. Faça agora essa experiência física, material, de quem realmente vivencia a cegueira. Não tenha medo do Cristo, não tenha medo de Jesus. De olhos fechados, por favor, põe a mão no seu peito e com muita sinceridade se reconheça como esse cego, esse discípulo que recebe de Jesus essa palavra dura, forte. Pode um cego guiar outro cego? Caríssimos irmãos, de olhos fechados agora, vai colocando diante de Deus todas as cegueiras que você sofre. Vai apresentando para Jesus: olha, Jesus, eu sofro dessa cegueira, por isso eu caí nesse buraco. Eu sofro dessa outra cegueira, por isso eu caí naquele outro buraco, Jesus. Ei, Jesus, se o Senhor soubesse quantos buracos eu tenho visitado, se o Senhor soubesse de quanta cegueira eu tenho padecido. Olha, Jesus, se o Senhor soubesse como os meus olhos estão tapados para a tua graça. Caríssimo irmão, meu querido jovem, não tenha medo de dizer para Jesus das suas cegueiras. De verdade, diz agora para o Senhor: Senhor, essa é a minha cegueira. Eu tenho também as minhas cegueiras e estou agora apresentando diante do Senhor. Recebe, Senhor, a minha cegueira. Quantas vezes, Senhor, essa minha cegueira me levou a cair no buraco? Quantas vezes, Senhor, essa minha cegueira me levou a arrastar outros para o buraco? Mas eu te peço agora nessa noite, Senhor, vem me curar da minha cegueira. Jesus está nos olhando nessa noite, jovem. É o olhar de Jesus que nos liberta das nossas cegueiras. É esse encontro, de olhos fechados, com a mão sobre o seu peito. Agora eu te peço, permita que o Senhor te olhe. O olhar de Jesus é um olhar que cura. É um olhar de Jesus que está à cura da nossa cegueira. Com a mão sobre o seu peito,